Polícia Militar realiza hoje o segundo dia de operação no Complexo de Israel, na zona norte do Rio de Janeiro. A ação acontece um dia depois de 2 agentes da Força Nacional serem baleados em Vigário Geral. Um dos policiais continua internado. O tiroteio ocorreu após uma viatura da Força Nacional entrar por engano em Vigário Geral, uma das 5 comunidades que formam o conjunto de favelas. 2 agentes ficaram feridos. Um deles foi baleado de raspão na cabeça e o outro atingido por estilhaços de vidro. A investigação está a cargo da 38ª DP, que é Brás de Pina. Tá? Os policiais lá estão dando prioridade em relação a isso. Perícias foram feitas, né? Os policiais, graças a Deus, foram baleados sem gravidade, já estão bem. Então agora é um trabalho de investigação, de buscar quem foram os autores. A operação no Complexo de Israel busca prender criminosos envolvidos em disputas territoriais. A guerra entre grupos rivais tem tirado a paz dos moradores, que vivem em meio ao fogo cruzado. Na manhã de ontem, bandidos reagiram à ação da polícia e houve confronto. Pessoas tentavam se proteger dos disparos se abrigando atrás de uma banca de jornal. Um caminhão e um ônibus foram usados pelos criminosos para impedir o acesso dos agentes. Em meio à ação no Complexo de Israel, a mega operação Ordo, que acontece em 16 comunidades da Zona Oeste, entrou hoje no 9º dia. No total, 109 suspeitos foram presos e mais de 280 quilos de drogas apreendidas. A formatação da ação Ordo, ela é diferente nesse sentido, porque ela é modulada dia a dia, de acordo com a demanda. E quem demanda é o criminoso. O policiamento ostensivo foi capaz de fazer com que houvesse uma redução de 70% dos crimes de rua. 0 homicídios nessa região. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro expediu um mandado de prisão para Eliseu Felício de Souza, o Zeu, condenado pela morte do jornalista Tim Lopes. A decisão acontece depois de Zeu, que teve progressão de pena do regime fechado para o domiciliar, não se apresentar para a instalação da tornozeleira eletrônica. O tribunal determinou também que ele volte a cumprir a pena no complexo de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio. Tim Lopes foi torturado e morto em 2002, ao ser descoberto por traficantes enquanto fazia uma reportagem denunciando abuso sexual de menores e tráfico de drogas em bailes funk no Complexo do Alemão. 2 celulares por minuto foram roubados ou furtados no Brasil no ano passado. E os bandidos têm até horários preferidos para cometerem o crime. Não é difícil encontrar alguém na rua que já tenha sido vítima de roubo ou furto de celular. Eu estava junto com um grupo de amigos e eu fui pegar meu celular e coloquei na mão rapidamente para tirar foto e roubaram na minha mão. Foi bem rápido, eu não consegui ver a pessoa. Foi bem ruim. Na época é uma sensação de incapacidade de fazer alguma coisa, porque você não quer reagir, não quer fazer nada. Durante todo o ano passado, foram registrados mais de 937 mil ocorrências de roubo ou furto de celulares no Brasil. Apesar de alto, o número representa uma queda de cerca de 4,5% em relação a 2022. Já os furtos de maneira isolada, que são quando não há violência, seguem em alta e superaram pela primeira vez o número de roubos. No Brasil como um todo, a gente teve uma variação, uma diminuição de 10% do roubo de celular. E mais a gente teve um aumento pequeno, mas de 0,7% do furto. 78% dos furtos ou roubos de celulares no Brasil acontecem em vias públicas, principalmente nas grandes cidades como São Paulo, onde a circulação de pessoas é muito grande. E os horários preferidos dos bandidos são entre 5 e 7 horas da manhã e 6 horas da tarde e 10 da noite, quando as pessoas estão indo ou voltando do trabalho e escola. A dinâmica dos crimes também muda de acordo com os dias da semana. Em dias úteis, os roubos são mais frequentes. Em São Paulo, a situação é ainda mais complicada. 15 das 50 cidades que mais registraram roubos e furtos estão no estado. Além disso, a capital paulista é a 3ª cidade no ranking, ficando atrás apenas de Manaus e Teresina. Com os números, fica o alerta para a população, que já sabe o que fazer para se prevenir. Inclusive eu tô com a bolsa que eu sempre levo na frente. Celular eu só pego quando eu tô dentro do shopping, em lugares fechados. Na rua mesmo não.
É uma pena, né? Mas tem que ficar esperto. A partir da próxima quinta-feira começa a ser cobrada a taxa de 20% sobre as compras de até $50 nos sites internacionais. Para cumprir a legislação, alguns desses sites anunciaram que vão antecipar a cobrança já para o próximo sábado. Gustavo é estagiário de tecnologia da informação e usa o computador pessoal para o trabalho. Sempre que precisa de equipamentos, compra pela internet. Uma estratégia que vai ficar mais cara com a taxação das compras de até $50. A norma entra em vigor na próxima quinta-feira, mas a Shopee e a AliExpress anunciaram que vão antecipar. Com a implementação da nova taxa, o preço das compras internacionais vai aumentar. Por exemplo, o Gustavo comprou esse microfone na AliExpress por $30, o equivalente a pouco mais de R$160. Na época, a compra foi taxada apenas pelo ICMS de 17%, o que elevou o preço do produto para $35. A partir de sábado, se ele comprar outro microfone na mesma loja, vai pagar a inclusão do novo imposto de importação. O preço vai subir para cerca de $40, ou seja, mais de R$200. Eu compraria mais algumas peças adicionais para melhorar a performance do computador em si, mas com a previsão do preço que elas vão ficar, no momento eu vou optar por dar uma segurada. A antecipação foi por causa da declaração de importação de remessa, que é feita pela empresa dias depois da compra. Então, a antecipação que estas empresas estão realizando, estão considerando que o momento que essas mercadorias chegarão ao Brasil já serão objeto de uma declaração de importação com a vigência da tributação nova. Nem todos os sites adotaram esse procedimento. A Shein anunciou em seu portal que os produtos estão sem a taxa até o fim do mês. A Amazon não se manifestou. Na hora de fazer a compra, o consumidor deverá ficar atento. A plataforma, aqueles que estão vendendo o produto, devem, em observância a um princípio da transparência, da informação ao consumidor, do Código de Defesa do Consumidor, informar claramente se sobre aquele preço há ou não a incidência de demais tributos, ou se os impostos já estão incluídos no preço daquele produto. Começou hoje em São Paulo a maior feira de panificação e confeitaria da América Latina. Este ano o evento trouxe novidades. E quem não gosta de um pãozinho, não é mesmo? O Brasil é conhecido pelas padarias que, diferentemente de outros lugares, servem buffet de almoço, sanduíches e até pizza. Na economia, o setor de panificação e confeitaria representa 2% do PIB do país. Não é segredo que São Paulo é apaixonada por padarias. Só na capital paulista, cada consumidor consome 2 pães franceses em média por dia. A cidade tem mais de 15 mil panificadoras e no estado mais de 20 mil. E é aqui em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, que se encontra o melhor padeiro do Brasil. Físico e músico, há 7 anos, Ramiro Murilo descobriu que tinha talento para fornadas, se tornando campeão do Torneio Nacional de Panificação da FIPAM no ano passado. Olha, acho que muita pesquisa, né? Procurar muitos cursos, eu fui atrás assim, de informações e esse trabalho da fermentação lenta que traz a sensibilidade, né, para a massa. Neste ano, a feira, que acontece até sexta, traz aulas, demonstrações e workshops. Este concurso de bolos dá água na boca dos visitantes. Leila fez um bolo temático. Entre o projeto e a entrega, quanto tempo foi? 18 dias para produzir. E como é que está o coraçãozinho agora? Apertado e bem ansiosa. A 29ª FIPAM trouxe para uma aula especial o confeiteiro brasileiro, o chefe Luiz Farias, escolhido como o melhor confeiteiro do mundo numa feira internacional do setor em Munique, na Alemanha. O detalhe é que essa foi a primeira vez que um profissional de fora da Europa ganhou esse prêmio. Com mais de meio século de carreira, o chefe Luiz anda pelo mundo dando aulas sobre o preparo de pães e bolos. Aqui basta cruzar. E a trança está pronta. Se quiser aplaudir, pode. São dicas recheadas de lições.
Você tem que ter disciplina, humildade, não parar de trabalhar, não parar de estudar, não parar de viajar. Tá focado naquilo que você faz bem, porque o mundo passa rápido, o jovem muito inteligente, tecnologia hoje muito disponível e você tem que correr atrás, não deixar a peteca cair. Então, eu não dou moleza não. Estou aqui para aprender, compartilhar e aprender. Julho é o mês de conscientização sobre o câncer de bexiga. A Sociedade Brasileira de Urologia faz um alerta sobre a importância do diagnóstico precoce da doença para maior chance de cura. Antônio começou a desconfiar que a saúde não ia bem. Eu não sentia nada. É um negócio interessante que eu mesmo me admirei de eu estar com aquilo ali, não senti nada. Não sentia dor, não sentia nada. Não, normal, uma pessoa normal, entendeu? Eu só descobri mesmo quando eu comecei a urinar sangue. E aí foi onde que eu fui ao médico, né? E aí foi onde que eu descobri, os médicos descobriram que eu tinha um câncer dentro da bexiga. Mais de 19 mil pessoas morreram em decorrência do câncer de bexiga. 67% das vítimas são homens. E para este ano, a estimativa da Sociedade Brasileira de Urologia é de que 11.370 novos casos da doença sejam diagnosticados no país. E quando é detectada de forma avançada, é uma neoplasia que pode trazer bastante problema, inclusive risco de vida para as pessoas. Então, daí a importância da gente ter essa conscientização para que a gente busque o diagnóstico cada vez mais precoce para essa doença. O tabagismo é um dos principais fatores do câncer de bexiga. Por isso, a incidência maior do tumor é em homens. Os homens, eles fumam mais do que as mulheres, em geral, tá? E quando fumam, eles fumam por intensidade e duração maiores também. O tumor de bexiga pode ser diagnosticado através de exames de urina e de imagem. Os tratamentos variam de acordo com o estágio da doença. E quanto mais cedo for diagnosticado, melhor. Ele apresenta uma letalidade grande. Ele é um tumor de crescimento rápido, de infiltração rápida. Então, nós já temos dados nossos na literatura urológica, mostrando que demora, né, no atraso do tratamento dos pacientes de 2 ou 3 meses, comprometem muito o prognóstico do paciente. O seu Antônio, que fumou durante anos, agora quer distância do tabaco. O médico falou para mim que até o cheiro da nicotina tinha dentro da minha bexiga. Infelizmente, a gente não sabe que a gente vai se prejudicar e faz essas besteiras, né? Que hoje eu não faço nunca mais, né? Grande parte dos adolescentes brasileiros mantém hábitos não saudáveis, considerados fatores de risco para doenças crônicas. Essa realidade preocupante, que está no resultado de uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, é um alerta para os pais. Bernardo faz atividade física 5 vezes por semana, musculação e crossfit. Incentivado pela mãe, ele começou aos 12 anos. Eu acabei gostando por obrigação, né? Fui obrigado, aí um tempo depois eu comecei a gostar, que começou a me fazer bem, não tem por que não fazer, né? Maria Eduarda malha e corre desde os 14 anos. A prática regular de esportes começou com aulas de tênis na infância. Eu vi muita importância, assim, tanto na minha saúde física quanto mental mesmo, no meu desempenho profissional, né, acadêmico, que aí eu decidi continuar. Bons hábitos como esses podem ser considerados exceções entre os adolescentes. É o que mostra uma pesquisa feita pela Escola de Enfermagem da UFMG. A atividade física insuficiente foi o fator de risco para a saúde mais presente no levantamento, quase 72%. O perfil de saúde, bem-estar, enfim, ele é um acumulado durante os anos. Então é como se fosse uma poupança. Se eu começar cedo e mantiver isso ao longo do tempo, os benefícios são enormes para a vida adulta. A ingestão irregular de frutas e vegetais, o sedentarismo causado pelo uso excessivo de celulares e computadores, e o consumo de guloseimas, alimentos ultraprocessados, bebidas alcoólicas e cigarro também foram citados pelos participantes da pesquisa. Tudo isso pode provocar doenças crônicas. O câncer, o diabetes, as doenças respiratórias crônicas e as doenças cardiovasculares. O estudo utilizou dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, feita a cada 3 anos pelo IBGE. Quase 122 mil adolescentes de 13 a 17 anos foram ouvidos. Mais da metade apresentou pelo menos 2 fatores de risco.
Por outro lado, menos de 4% dos entrevistados relataram estilos de vida saudáveis. Os especialistas alertam para a importância da mudança de hábitos. Comprar esses alimentos saudáveis para aumentar o seu consumo e reduzir de ultraprocessados, redução desse tempo de tela que está muito relacionada até mesmo com a fiscalização desse monitoramento dentro de casa. Além de frequentar a academia diariamente, o Bernardo se esforça também para manter uma alimentação equilibrada. Hambúrguer, fast food em geral? Não, isso é quase nunca. Fica tudo mais fortalecido, mais forte e no final das contas faz bem até quando for mais velho, né? Poucos dias depois de zerar os focos de incêndio, o Pantanal voltou a registrar queimadas. Os incêndios em Mato Grosso do Sul voltaram com intensidade desde o fim de semana. O município de Corumbá, considerado a capital do Pantanal, concentra cerca de 88% dos focos. O aumento das temperaturas, a baixa umidade relativa do ar e os ventos fortes propagam as chamas e dificultam os trabalhos de combate ao fogo. Essa é a pior seca no Pantanal nos últimos 70 anos. Em 3 meses, as chamas já consumiram mais de 749 mil hectares do bioma. Na semana passada, choveu na região e, com isso, de acordo com o governo de Mato Grosso do Sul, os registros de incêndio no Pantanal chegaram a 0. Agora, além do clima, o fogo provocado também é uma preocupação. Agentes da Polícia Federal, com o apoio de servidores do IBAMA, investigam os casos. Já existem normas proibindo o uso do fogo na região para roçados, renovação de pastagem ou queima de lixo. A pena para quem não seguir a regra é de 2 a 4 anos de prisão e multa. Até porque a gente sabe que o início desse fogo é sempre por ação do homem. Então tem que cumprir a lei e tem que fiscalizar também. Vamos saber como fica a previsão do tempo para amanhã em todo o país com o Igor Silveira. Igor, boa noite. E aí, continua esse tempo seco? Como estamos? Vamos lá, boa noite, Amanda, boa noite, Augusto. Boa noite, Igor. Boa noite para você que está em casa. Sim, esse tempo seco e quente continua até o final dessa semana e tudo isso ainda por causa do sistema de alta pressão que impede a entrada de umidade em todo o centro-sul do país. Por isso não tem previsão de chuva no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Olha, em São Paulo, as temperaturas começam baixas, na casa dos 11 graus, 14, mas à tarde o sol aparece e os termômetros podem chegar aos 26 graus amanhã, 28 na quinta-feira e 29 graus na sexta-feira. No restante do Sudeste, o dia também vai ser quente. As máximas podem chegar aos 29 graus no Rio de Janeiro, Belo Horizonte marcando 27 graus e Vitória, no Espírito Santo, 28 graus. Agora, olha essa imagem, que interessante. Os moradores de Belo Horizonte estavam jogando uma partida de futebol quando um redemoinho assustou todo mundo. Isso acontece quando o ar está quente e aí passa uma corrente de ar fria. E aí não tem jeito, acontece este fenômeno. Todo mundo se assustou, ninguém ficou machucado, mas olha a imagem até que é bonita, viu? Voltando agora ao mapa, a temperatura no centro do Nordeste, o dia vai ser quente e seco, mas ainda escapa a chuva em partes do litoral por causa da brisa marítima. Na região norte também não muda muita coisa, a previsão de chuva continua em toda essa área mais escura aqui do mapa. Quanto às temperaturas, máximas chegando na casa dos 37 graus em Manaus, 35 graus em Cuiabá e no sul do país, as máximas podem chegar na casa dos 27 graus amanhã. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Até amanhã, Igor. Obrigado. E temos um novo recorde de temperatura. Segundo o Observatório Espacial Copérnicus, o último domingo, dia 21 de julho, foi o dia mais quente já registrado no mundo desde o início da medição em 1940. A temperatura média global foi de 17,09 graus Celsius, um pouco maior do que o último recorde registrado em julho do ano passado, de 17,08 graus Celsius. Voltamos em 30 segundos. Um estudo mostra que o Brasil levará 37 anos a mais que o previsto para cumprir a meta estabelecida no Marco Legal do Saneamento.
Os dados foram divulgados pelo Instituto Trata Brasil e os números não alcançam as metas estabelecidas no Marco Legal do Saneamento de 2020. Segundo a lei, o país deveria alcançar 99% de abastecimento de água e 90% de acesso a esgoto sanitário até 2033. O estudo aponta que entre 2018 e 2022 a evolução do cenário de saneamento básico no Brasil foi lenta. O atendimento de água cresceu apenas 1,3%, enquanto que o índice de coleta de esgoto cresceu 2,85%. Se continuar nesse ritmo, a universalização do saneamento no país só será alcançada em 2070. De acordo com o Instituto Trata Brasil, 32 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável e mais de 90 milhões não têm acesso à coleta de esgoto. Em 2033, o Brasil terá apenas 88% do território coberto com abastecimento de água e 65% com coleta e tratamento de esgoto. No ranking, as cidades com melhores indicadores de saneamento básico são Maringá, no Paraná, São José do Rio Preto, em São Paulo, e Campinas, em São Paulo. Já as piores são Macapá, no Amapá, Santarém, no Pará, e Rio Branco, no Acre. Os investimentos em 579 municípios ainda são baixos, de apenas R$ 27,00 por habitante anualmente, quando deveria ser de R$ 231,00. Ainda temos uma realidade bastante ruim, principalmente em capitais da região norte e nordeste. Teresina, São Luís do Maranhão e Maceió não tratam sequer 35% do volume de esgoto gerado. Quando a gente não tem acesso à água ou ainda coleta e tratamento de esgoto, existem uma série de doenças de veiculação hídrica, dengue, esquistossomose, leptospirose, diarreia. As pessoas têm a sua produtividade comprometida, as crianças têm maior dificuldade na aprendizagem escolar. Nesse bairro, na região norte de Recife, os moradores convivem com o mau cheiro e as doenças causadas pela água suja. Crianças pegando bastante bactéria, crianças se acidentando, moradores se acidentando também, pessoas idosas. Mau cheiro. Mau cheiro, a fedetina aqui é muito grande. O sobrinho caiu, ficou internado. A cabeça da criança lava com a lama de força. Rede TV News faz um breve intervalo, volta já já. O presidente Lula participou hoje da comemoração dos 10 anos do campus da Universidade Federal de São Carlos, no interior de São Paulo. O presidente Lula veio a São Paulo acompanhado de ministros do governo, entre eles o ministro da Educação, Camilo Santana. Lula relembrou a construção da universidade e agradeceu ao escritor Raduan Nassar pela doação do terreno onde hoje se encontra o campus Lagoa do Sino. Aparece um homem que aos 75 anos de idade naquela época, assume a vontade e a responsabilidade de se desfazer de um patrimônio dele como esse aqui, para que a gente pudesse formar milhares e milhares e milhares de meninas e meninos nesse país, para ajudar o país a se transformar num país grande, num país importante, num país competitivo. Durante a cerimônia foi anunciado o investimento total de R$ 79.300.000 na UFSCar. 61,3 milhões irão para o campus São Carlos, para a construção de um centro de pesquisa, edifícios universitários e para a reforma e ampliação do hospital universitário. Já 5 milhões irão para a construção de um refeitório. Aqui no campus Lagoa do Sino, da Universidade Federal de São Carlos, em Buri, interior de São Paulo, o investimento será de 13 milhões de reais, destinados a obras de expansão da infraestrutura elétrica, da biblioteca, do auditório e da urbanização. O governo pretende também aumentar de 5 para 11 os cursos disponíveis nesse campus. Então a gente quer que as pessoas compreendam duas coisas. Investir para melhorar a qualidade de saúde das pessoas é investimento e não gasto. E investir na educação é investimento e não gasto. A partir das próximas semanas, a esplanada dos ministérios em Brasília será monitorada por câmeras de alta tecnologia. Os 18 equipamentos serão cedidos pela ABDI,
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, por meio de um acordo de cooperação técnica assinado hoje. As câmeras de alta tecnologia ficarão em pontos estratégicos no centro de Brasília. Elas fazem parte do projeto de vídeo monitoramento urbano do DF, criado para auxiliar as forças policiais no combate ao crime. Todas as regiões administrativas do Distrito Federal vão ser contempladas com câmeras e aquela região central, ali na esplanada dos ministérios, é uma região que merece a nossa atenção, merece uma atenção especial, né, porque é uma zona muito importante, onde acontecem grandes manifestações e temos todas as razões para garantir a segurança dos ministérios, do Congresso Nacional, da Praça dos Três Poderes. Além das câmeras, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial vai doar ainda 8 monitores para o Centro de Comando e Operações do DF. Roteadores de alta conectividade, que funcionam de forma integrada, também serão instalados. Todos os equipamentos passaram por testes na Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e devem ser instalados nas próximas semanas. Então, essas câmeras aqui no Distrito Federal, a ideia era fortalecer a segurança pública. Elas estavam inicialmente lá com a ABIN, mas a atribuição de segurança pública ostensiva é da Secretaria de Segurança Pública. Isso não impede que a ABIN estabeleça uma cooperação aqui com a Secretaria de Segurança Pública para eventualmente utilizar dados também colhidos por essas câmeras. O ex-deputado federal Roberto Jefferson teve que pagar R$ 39.500 para consertar os estragos que ele fez de uma viatura da Polícia Federal em outubro de 2022. Jefferson atirou 42 vezes contra o veículo quando agentes foram cumprir uma ordem de prisão contra o ex-deputado. A defesa de Roberto Jefferson não questionou os valores e fez o pagamento no último dia 9 de julho. O comprovante foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Roberto Jefferson, que também atirou contra policiais, está preso por descumprir ordens da Justiça e por fazer ataques a ministros do STF. O empresário Luiz Carlos Baceto Júnior foi condenado pela Justiça de Brasília a 4 meses e 15 dias de detenção e a pagar uma indenização de R$10 mil ao ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, pelo crime de injúria. Em janeiro do ano passado, o empresário insultou Zanin enquanto ele escovava os dentes no banheiro do aeroporto de Brasília. As ofensas foram gravadas pelo próprio Baceto Júnior e postadas nas redes sociais. O ministro Zanin não reagiu. A defesa do empresário não se manifestou sobre a decisão. Ele ainda pode recorrer. E agora vamos juntos direto ao Espaço da Sorte na Avenida Paulista acompanhar ao vivo o sorteio da Mega Sena. Olha, o prêmio é de mais de 58 milhões de reais. Voltamos em seguida, não sai daí. É hora do esporte e a Semana Internacional de Vela de Ilhabela continua no litoral norte de São Paulo. Ilhabela, que agora é a capital da vela, e quem está lá? Nossa Gabi de França, maravilhosa. Boa noite, Gabi. Bom, pelo visto está frio aí, parece mais frio em Ilhabela do que em São Paulo, você está agasalhada. Gabi, conte como foi o dia dos velejadores hoje. Depois de um merecido descanso no domingo, hoje voltaram para a água. O descanso foi ontem. A Amanda está muito frio aqui mesmo, viu? Boa noite para você e para o Augusto. Hoje foi dia da regata Eduardo Souza Ramos, que aconteceu bem aqui na frente do nosso estúdio. A gente teve uma visão privilegiada. Agora, o grande desafio dessa vez para os nossos velejadores foi o pouco vento. Por causa disso, muitas embarcações não concluíram o percurso, infelizmente. Só uma curiosidade, essa regata recebeu esse nome em homenagem a Eduardo Souza Ramos, que é o maior incentivador da modalidade desse esporte aqui
aqui no Brasil. Ele que é recordista de vitórias aqui na Semana Internacional de Vela de Ilhabela, participou de várias Olimpíadas. Na Olimpíada de Los Angeles, em 84, foi porta-bandeiras do Brasil, então homenagem mais do que merecida, né? E olha, a Semana Internacional de Vela movimenta aqui o turismo, a economia da cidade. Se no mar ocorrem as competições, do lado de fora, várias atrações culturais aqui para toda a família. É o que a gente vai ver agora na reportagem do Fernando Fontana. Atenção redobrada para ver cenas de encher os olhos. Nesta época do ano, o Mar de Ilhabela vira atração. Pensa que para por aí? A gente faz paralelo às provas de vela com eventos culturais para atrair cada vez mais o público. Cultura distribuída em palcos maiores, menores. Quem não curte melodia vê a exposição do pintor Tárcio Tomei. Ou então da Mãe Natureza. Tem até disputa pela janelinha. Você não quis sentar na janela por quê? É porque ela já estava ali primeiro. Você pegou o lugar dela? Com certeza, tem que ficar na janela para ver a vista bonita, né? No barco Bus, por R$ 2,50, você passeia no mar dos velejadores. A estrutura é parecida com a de um ônibus, mas... Parece realmente um ônibus, só que é no mar, né? Então é uma experiência muito legal. E o principal personagem do mar está fora dele. Um dos maiores sonhos de quem vem para Ilhabela é poder ver de perto as baleias. Alguns têm até a sorte de conseguir estar pertinho delas, ali dentro da água. Mas a maior atração da cidade neste ano é poder ver como ela é por dentro. Quem entra, se encanta. Atenção redobrada para não perder cada detalhe. Esse camarãozinho, ele vai passar nesse canal que a gente está vendo aqui, ó, vocês estão vendo? Que a gente chama de esôfago, vai passar no esôfago, vai pro estômago e depois ali no intestino no final. Como é que é estar dentro de uma baleia? Qual que é a sensação? Que eu tô sendo digerida. Detalhes são importantes também numa escalada rumo à liberdade. Aí eu fui ali, eu senti tipo eu tava voando voando sozinha, assim. Abri os braços sem medo nenhum e por isso mesmo eu vou ir de novo, porque eu achei muito legal essa experiência. Felicidade transformada em medo, na sensação de estar dentro da água. Ai, que dó! O aquário gigante fica ao lado da área Kids. Cada dia nós temos pelo menos 3 atrações, que são oficinas, atividades interativas entre as recreadoras e as crianças. Impossível não entrar num desses para virar centro das atenções? Acho que ficou legal. Como todas as atrações da Semana de Vela, que proporcionam sentimentos diferentes, eternizados para sempre. E eu fico por aqui, amanhã estou de volta com mais informações diretamente aqui da ilha mais bela do Brasil. Amanda, Augusto. Obrigado, Gabriela de França, com todas as notícias da Semana de Vela de Ilhabela. Boa noite para você. Bons ventos para você Bons amanhã, ventos, melhores do que hoje. Na convenção do PL em São Paulo, o partido de Jair Bolsonaro confirmou a indicação do ex-comandante da Rota, Ricardo Melo Araújo, para a vaga de vice na chapa do atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Melo Araújo é uma indicação do ex-presidente Bolsonaro, que não compareceu à convenção. O governo de São Paulo concluiu hoje o processo de privatização da Sabesp. Quem traz as informações é o repórter Felipe Brosco. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. A mudança na composição da companhia, da Sabesp, faz parte de uma decisão do governo paulista de diminuir a participação societária, acionária, na companhia. Antes, o governo de São Paulo tinha 50,3% das ações e agora passa a ter somente 18%. Portanto, 32% dos papéis foram negociados, sendo 15% para o grupo Equatorial, que inclusive foi o único grupo a apresentar uma proposta de compra, e os outros
outros 17% para investidores, incluindo pessoas físicas. Praticamente toda a outra metade da companhia, 49,7% da empresa, já era listada, já era negociada em bolsas de valores. E esses 32% de papéis da empresa, eles vão render um montante para o governo de São Paulo de 14,8 bilhões de reais. No entanto, o valor de cada ação da Sabesp foi vendido a R$ 67, bem abaixo do valor que ele é negociado na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, que é de R$ 87. Com esse novo modelo, o governo promete reduzir as tarifas em 10% para as famílias cadastradas no CAD único, no cadastro único, e também famílias aí com uma renda de R$ 218 a R$ 706. E além disso também haverá uma redução de 1% para os clientes residenciais e de 0,5% para os clientes comerciais e industriais. A Sabesp atende 375 municípios, são cerca de 28 milhões de clientes. A empresa chegou a ter um valor de mercado de 39 bilhões de reais em 2022. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele prometeu, além dessa redução das tarifas, também ampliar a limpeza dos rios e universalizar o saneamento básico até 2029. Vamos ouvir um trecho do que ele disse. Sabesp, a partir de hoje, está livre para voar mais alto. A Sabesp está livre para avançar no Waste to Energy. A Sabesp está livre para trabalhar no biogás, no biometano. A Sabesp está livre para fazer a comercialização de água de reuso. A Sabesp está livre para fazer o tratamento de efluentes não domésticos. A Sabesp está livre para avançar no campo dos resíduos sólidos, na autoprodução de energia. O Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Obrigado por sua companhia nesta terça-feira. Até amanhã.